Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de novembro, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A impureza da igreja de Corinto e repreensões e exortações que Paulo vai fazer a esta igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje o praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei, como se já tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo, reunido vós e o vosso espírito, como o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa actância, a vossa jactância. Isso quer dizer a vossa arrogância, a vossa vaidade, o vosso orgulho. Quem um pouco de fermento leveda a massa toda, lançai fora o velho fermento, para que seja nova a massa, como sois de fato sem fermento, como também Cristo, vosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os injustos. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com ninguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haverei eu de julgar os de fora, se julgais vós os de dentro, se não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. E aí no 6, Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos. Então você está percebendo aqui quantos problemas tinha lá na igreja de Corintos? Pois bem, né? E isso é para nós ensinos preciosos de como devemos proceder aqui nessa terra como filhos de Deus, como igreja, né? Porque temos uma responsabilidade de sermos representantes do reino de Deus aqui. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser muito bem pensadas. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes que julgar os negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possais julgar no meio da irmandade?
mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante a incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto os próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. E aí ele vai falar sobre a sensualidade, que é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressurgiu o Senhor e também nos ressuscitará em nós mesmos pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Em outras versões, prostituta? Absolutamente que não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus também com o vosso corpo. E aí, resposta acerca do casamento, ele vai falar no capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Regras da união de uma só carne. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntais, para que Satanás não vos tende por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro. E os solteiros e aos solteiros viúvos, digo que lhe seria bom que permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que se abrasar.
E aí ele vai falar sobre a estabilidade da família. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie novamente com o seu marido. E o que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabe, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabe, ó marido, que salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o que o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado, e assim lhe ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado como escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado, mas não vos tornei a ser escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure se separar. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-te. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados seja como se não fossem, mas também os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam o mundo como dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa e vice-versa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o seu marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-me, mas somente para que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga
que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca quem se casa. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo domínio do corpo, do seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem o fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor ainda. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8, as coisas sacrificadas e oferecidas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que é o ídolo de si mesmo. Nada é no mundo a que não há senão a um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chame deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, muitos senhores, todavia para nós só há um Deus, o Pai, a quem todas as coisas e para quem existimos, há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por feito de familiaridade até agora com ídolos, ainda comem dessas coisas que a ele é sacrificada, e a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que está a vossa liberdade, e não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada aos ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o teu irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecamos contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, e é contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Simples assim, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ensina-nos todos os dias a sermos templo de edificação para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com mais alguém. E se não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe.